A Reserva da Biosfera do Porto Santo contempla uma área que engloba todo o território, quer da Ilha do Porto Santo, quer dos sais e ilhéus envolventes, bem como uma parte marinha até à batimétrica dos 100 metros. Nesta área estão contabilizados mais de 2.113 taxones, na sua maioria espécies, mas também contemplando subespécies, variedades e formas. Dentro deste número tão amplo, 396 são exclusividades, aquilo que nós designamos de endemismos. E dentro dos endemismos, nós encontramos uma elevada percentagem de exclusividades do Porto Santo, os endemismos porto-santenses, exclusividades da Madeira, ou seja, espécies ou subespécies ou variedades que são comuns a várias ilhas da Madeira, nomeadamente Porto Santo, Desertas, Ilha da Madeira e Selvagens, e outras que são exclusivas de uma área biogeográfica que é a Macaronésia e que nós designamos de endemismos macaronésicos. E falando agora em plantas, nós podemos diferenciar as plantas avasculares, mais simples, onde entram o que nós designamos de musgos. E se abordarmos este grupo, que tem um termo técnico muito particular, briófitos, nós temos cerca de 133 espécies distintas, com 7 endemismos, 5 deles comuns à Macaronésia e 2 que são exclusividades da Madeira. No que diz respeito às plantas vasculares, que incluem, portanto, aquilo que nós vulgarmente chamamos de feitos e todas as outras plantas que são produtoras de semente, o que é que nós temos em concreto, pelo menos identificado, a atualidade para o Porto Santo? 14 feitos distintos e 543 plantas produtoras de flor. Em relação a estas plantas produtoras de flor, temos 69 que são exclusivas, que são endémicas, 15 do Porto Santo, ou seja, existem 15 plantas com flor que no mundo inteiro só existem no Porto Santo, na ilha e algumas delas comuns também aos seus ilhéus. Temos cerca de 28 que só existem na Madeira, no mundo inteiro, e 26 que são exclusividades da Macaronésia. Se olharmos para a parte terrestre, 24% das espécies identificadas para o Porto Santo são exclusividades no mundo, são endemismos, sejam eles porto-santenses, madeirenses ou macaronésicos. E é isto que é importante conhecer para salvaguardar. O ecossistema do Nar forma, juntamente com a praia, um sistema natural extremamente frágil, mas também muito rico em termos científicos. Não podemos falar da duna sem falar da praia. A praia é uma zona mais aplanada, que costumamos utilizar para o nosso lazer e que ao longo do ano vai sofrendo diferentes perfis. Tem perfis cíclicos que têm a ver com situações de acreção e de erosão. Obviamente relacionados com a época sazonal em que nos encontramos. Na altura de verão há a acreção de areia, na altura de inverno há um emagrecimento. A duna vai-se formando exatamente a partir da praia e através da colonização de plantas. As plantas que aqui se encontram no ecossistema do Nar são plantas que são bastante resistentes à salinidade, mas também têm que apresentar características que as tornam resistentes ao transporte eólico. As primeiras espécies que se instalam, formando aquilo que nós chamamos as dunas embrionárias ou pré-duna, são as espécies Euphorbia paralias, ou também vulgarmente chamada burganheira das praias, a Caquil marítima, ou carqueja mansa, o nome vulgar, e a Salsola cali, também conhecida como carqueja brava. Estas são as principais espécies que aparecem num primeiro zonamento. É muito importante observar estas plantas e perceber que o sistema radicular destas plantas vai formando pequenas acumulações de areia,
E ao formar estas pequenas acumulações de areia, está a formar a duna. Ao haver esta formação da duna embrionária, ela já vai criar gradientes diferentes de salinidade e de transporte eólico para um outro tipo de vegetação que vai começar a aparecer sucessivamente. O Lotus glaucus, por exemplo, ou a trevina, o Lotus lowianus, que é um endemismo também, portanto, do mesmo género desta primeira que eu referi, da trevina. O Lotus lowianus é um endemismo conhecida vulgarmente como cabeleira de coquinho, e são plantas que vão se instalando também e são excelentes para, de facto, acrecionar areia e continuar a permitir este crescimento da duna. Mais no topo da duna conseguimos encontrar a Euphorbia paralias também, e também temos uma espécie introduzida, que é a canavieira, que apesar de ser introduzida tem um papel também excelente na fixação das areias devido ao seu sistema radicular. A determinada altura temos uma altura da duna em que começa a haver uma estabilização. Esta estabilização vai dar-se essencialmente quando já não há possibilidade de haver mais, por já ser tão alta, não haver possibilidade de continuar a haver transporte dos grãos de areia. Se houver possibilidade e o meio natural o permitir, pode haver formação também de uma segunda duna e passamos a ter uma duna primária e uma duna secundária. Isto não se verifica muito no Porto Santo, temos aqui na zona da Calheta, na ponta da Calheta, consegue-se ainda verificar a existência de uma duna primária e de uma duna secundária, contudo, devido à urbanização que houve na ilha e também à instalação de campos agrícolas, em determinados troços da praia, a duna secundária não se manteve. Contudo, na duna secundária já conseguimos observar uma vegetação mais arbustiva e na zona posterior à duna, muitas vezes também algumas árvores, nomeadamente a árvore do paraíso, a amoreira, portanto, numa zona em que já não há tanta exposição à salinidade, uma zona mais protegida e que permite então assim o desenvolvimento de plantas um bocadinho maiores, não é? Superiores. Há que haver sempre uma boa monitorização do ecossistema, por forma a permitir um bom desenvolvimento da flora nativa. Não há muitos estudos sobre a diversidade biológica marinha aqui no Porto Santo, mas sabemos que já estão catalogadas mais de 450 espécies, portanto, tanto de fauna como de algas, e destas sabemos que 6 são endémicas da Macaronésia, nomeadamente 6 espécies de peixes e 2 de aves marinhas. As aves marinhas são as típicas gaivotas que nós observamos, as gaivotas de patas amarelas que observamos aqui no Porto Santo. Temos a cagarra, temos o pintainho, temos o roque de Castro, os garajaus e uma espécie que diferencia, portanto, relativamente às espécies que ocorrem na Madeira, que é a rolinha do mar, associada também a este areal magnífico. Temos espécies também de mamíferos marinhos que ocorrem aqui no Porto Santo, que têm importância comunitária, como é o caso do ruacho corvineiro, do golfinho comum, do cachalote. Muito importante porque são espécies prioritárias para a comunidade europeia, são portanto, a tartaruga comum, a careta-careta, e o lobo marinho que aparece aqui de quando em quando. Eu penso que toda a gente se lembra do episódio do ano passado, em que tivemos aqui uma foquinha bebê que veio das desertas em busca de alimento e nas suas primeiras deambulações para o mar, acabou aqui no areal do Porto Santo. E foi uma delícia para todos. Não foi a primeira vez que tivemos lobos marinhos aqui no Porto Santo. Desde 2004 até agora temos o registro de pelo menos 8 animais que foram observados no mar. O ano passado foi a primeira vez que observamos um animal em terra. Portanto, as espécies que ocorrem aqui no Porto Santo acabam por ser as espécies que ocorrem também no arquipélago da Madeira. Mas o fator diferenciador aqui no Porto Santo é o habitat.
Portanto, temos estas espécies com importância, digamos, comunitária, com importância ecológica, mas que associadas a este habitat que não se encontra em mais nenhum local do arquipélago, torna, portanto, estas espécies ainda mais especiais, o que leva a que haja uma maior, digamos, obrigação e responsabilidade para as preservar. E é por isto também que surge esta reserva da biosfera, que irá ajudar nesse sentido. Desta forma, vai criar as condições e a responsabilidade de protegermos um património que é dos pontos santenses e ao fim e ao cabo é de todos nós. A Ilha do Porto Santo, em termos de geodiversidade, é extremamente rica e única, e sabemos que grande parte das estruturas geológicas que existem ou que afloram neste momento na Ilha do Porto Santo, a grande maioria formou-se debaixo de água, e isso é de extremo valor, porque de facto em outras ilhas isso não é muito frequente, e que permite a que grandes investigadores de diversas faculdades possam vir até aqui, e vêm, portanto, estudar e verificar como é que é a formação de das estruturas geológicas debaixo de água. Encontramos-nos aqui no Pico da Ana Ferreira. Ele não é bem um pico, mas sim um filão que por onde o magma ascendeu. No passado foi uma pedreira que está atrás de mim, onde o homem explorou para extrair a rocha, e da sua descoberta, estas magníficas colunas prismáticas que fazem parte deste filão com 1,1 km de extensão. Tem 15 milhões de anos este filão. Pensa-se que faz parte da fase de imersão da ilha, ou seja, no que diz respeito à formação da ilha, nós temos 3 grandes fases. Temos a formação da proto-ilha, a ilha que se forma debaixo d'água, em forma de escudo, constituída essencialmente por escoadas ácidas e por hialoclastitos. Esses hialoclastitos conseguem-se ver atualmente cá fora, e depois temos a fase de imersão, em que temos em simultâneo vulcanismo que ocorre debaixo d'água e vulcanismo subaéreo, e também não podemos esquecer a parte extremamente importante, que é a intercalação de afloramentos sedimentares. Ou seja, nós temos durante a formação da ilha a formação de calcários que são de extrema importância e que estão registados em diversos afloramentos ao longo da ilha. Temos o caso dos calcários que se formaram, portanto, numa altura em que há uma pausa de vulcanismo, e permite que se formem recifes de coral que fossilizam, que hoje temos fossilizados e com datas de 14 a 15 milhões de anos. Depois temos sedimentos mais recentes, com apenas 34 a 28 mil anos, que são os eolianitos, a formação das dunas que existem aqui no Porto Santo. Essas dunas, as dunas da Fonte da Areia e outras que nós temos, têm esta data, com fósseis foraminíferos, de moluscos, de pequenas conchas, etc., que fossilizaram e que são típicas de ambientes frios, da época da glaciação de Vurne.
O melhor sítio para se verificar que esta ilha é de facto de natureza vulcânica é o geossítio dos Morenos. Lá verifica-se muito bem os filões, as condutas por onde o magma ascendeu e também os materiais que foram expulsos por essas condutas. É importante que as pessoas percebam que, apesar de nós termos uma praia magnífica de areia amarela, que se perceba que esta é uma ilha de origem vulcânica. O que apenas lhe dá esta cor amarela à praia é o facto de termos dunas que se formaram a partir de sedimentos que se formaram no fundo do oceano e que depois foram transportados para a parte superior da ilha. Mas não esqueçamos que esta ilha é de origem vulcânica. A ilha do Porto Santo, no contexto do arquipélago da Madeira, tem algumas especificidades que a distinguem da Ilha da Madeira, por exemplo. O facto de ser a ilha mais antiga em relação à Madeira e às desertas, o que significa que é já uma ilha com um processo de erosão muito mais acentuado. Também o facto de ter sedimentos calcários, ou seja, areias calcárias, aqui no Porto Santo. Uma outra particularidade reside na existência de uma plataforma rochosa submersa na costa norte do Porto Santo, que é muito mais extensa do que a que existe na Ilha da Madeira e que se estende até cerca dos 100 metros de profundidade e que corresponde à antiga ilha emersa, à antiga grande ilha do Porto Santo, que existia há milhões de anos atrás. As especificidades que a Ilha do Porto Santo possui promove a ocorrência de espécies e habitats marinhos que também têm as suas particularidades. A título de exemplo, a ocorrência de algas calcárias, de habitats de algas calcárias que ocorrem a partir de mais ou menos dos 20 metros até aos 50 ou mais metros de profundidade. Estas algas calcárias, como o próprio nome indica, têm um esqueleto formado por calcário. Significa que quando elas morrem, elas depositam esse calcário no fundo, no sedimento, e enriquecem o fundo com areia biogénica. Estas algas, além de terem uma extrema importância, como qualquer outra alga, na produção primária e relevância no ciclo de carbono, têm também uma importância na estruturação do sedimento. Fazendo uma equiparação com o meio terrestre, são como a função que as plantas têm nas dunas a fixar o sedimento. Associadas a este habitat existe uma enorme biodiversidade de muitos outros organismos, muitas espécies de camarões, de caranguejos, minhocas, de outras algas que vivem sobre elas e fornecem também alimento e refúgio a muitos juvenis de peixes, ou seja, funcionam como que um berçário. Estas algas calcárias que vivem sobre o Porto Santo e que muitos dos porto-santenses deverão conhecer, fossilizadas ali no cabeço das laranjas, que formam aquelas laranjas ou rodólitos, são algas vermelhas que, vivas no fundo, formam extensas áreas que ocorrem mais ou menos dos 20 metros para baixo. Além destas algas vermelhas, também existem duas outras espécies de algas verdes, também elas calcárias, não nativas daqui do Porto Santo, significa que vieram do lado oeste do Atlântico, não se sabe bem como nem quando, e que também são estruturantes destes fundos de areia. Os recifes artificiais são outro habitat que merece especial relevo nos habitats costeiros da Ilha do Porto Santo. Foram criados com o afundamento de 2 navios, um primeiro no ano 2000 com o afundamento do navio madeirense e o segundo no ano 2016 com o afundamento da corveta General Pereira Dessa
A estrutura do navio está já a reunir e a ser coberta por uma série de espécies de algas e de invertebrados, mas a sua maior riqueza está na comunidade de peixes que ela reúne. Ou seja, tem já um número de espécies semelhante ao dos recifes naturais rochosos vizinhos, mas muito superior ao dos fundos de areia circundantes, mas em termos de abundância já existem espécies com uma abundância particularmente superior à que ocorrem nos recifes naturais. Já são residentes do recife artificial duas espécies de peixes que têm um elevado valor de conservação, classificadas pela União Internacional de Conservação da Natureza como ameaçadas e como vulnerável, que é o caso do mero e do badeixo. Isto significa que o recife artificial está a reunir uma comunidade estável e rica. É fundamental implementar medidas que promovam a regulamentação e a proteção e promover e financiar o conhecimento e a pesquisa científica sobre esta biodiversidade marinha da Ilha do Porto Santo, que é um bem maior que a ilha possui e que para conservar é preciso conhecer. Porto Santo encerra 891 espécies de invertebrados, que é o grupo com maior relevância a nível da biodiversidade terrestre neste conjunto de ilhas, com destaque para os moluscos terrestres. Os moluscos terrestres, vulgarmente conhecidos por caracóis, representam 123 espécies atualmente conhecidas a equipas de 40 km², e essas espécies estão distribuídas não só na ilha de Porto Santo, mas também nos seus 6 ilhéus. Estas espécies representam 82% de taxa de endemismo, o que é realmente impressionante a nível mundial. Só há paralelo se compararmos com os arquipélagos do Havaí e das Ilhas Maurícias. Estas espécies apresentam uma morfologia distinta, ou seja, podemos aqui em Porto Santo ver as diferentes fases evolutivas dos moluscos terrestres, a dita lesma, que é uma espécie que não tem concha externa, que tem um corpo nu, e temos aqui 13 espécies, todas elas introduzidas após a colonização humana. As semilesmas, que já é um grupo de animais de gastrópodes que já apresentam uma concha externa, mas cujo animal não se consegue refugiar dentro da própria concha. Temos 4 espécies aqui, todas elas endémicas, e os vulgarmente conhecidos por caracóis, que são aqueles animais com aquela concha externa calcária, representam 116 espécies. Ora, eles têm várias formas muito diferentes. Podem ter conchas com forma fusiforme, com forma discoide, com forma globular, e as formas das conchas dos caracóis têm muito a ver com o habitat onde eles ocorrem. Estas espécies, geralmente as espécies discoides, aparecem só debaixo das rochas, por isso é que têm uma forma achatada. Temos então as fusiformes, que são aquelas em forma de fuso, que geralmente ocorrem em frestas de rocha ou ainda em buracos. E temos espécies que são mais ou menos cosmopolitas e que não têm habitat diferenciado. Uma dessas, que geralmente todas as pessoas aqui em Porto Santo reconhecem, é a Taba pisana. A Taba pisana é uma espécie que é introduzida, é uma espécie de origem do Mediterrâneo, é uma espécie introduzida após a colonização humana da ilha, e ela geralmente é encontrada nas zonas que formam uma espécie de cachos nos caules das plantas. A história evolutiva dos caracóis de Porto Santo pode ser vista e estudada nos depósitos fósseis que cá existem. Os cerca de 8 áreas do Quaternário, com cerca de 300 mil anos, encerram realmente toda a informação que para nós é necessária para perceber a história evolutiva destes animais. Conseguimos perceber, através da análise destes dados, que espécies que tinham uma distribuição bastante mais lata, bastante mais larga, que ocorriam em toda a ilha de Porto Santo, bem como alguns dos ilhéus, estão hoje em dia circunscritas a áreas muito pequenas, estão refugiadas a pequenas populações e a áreas muito circunscritas. São as chamadas espécies hiperendémicas. Entre elas podemos destacar a Idiomela supplicata, que é uma espécie que hoje em dia só conseguimos encontrar ali no ilhéu de baixo,
mas que ela existia não só nesse ilhéu, mas também no ilhéu de Ferro, no ilhéu de Cima e no ilhéu das Tenouras, bem como em toda a ilha de Porto Santo. Percebemos também qual foi o papel e qual foi o impacto da colonização humana na ilha. Por exemplo, sabemos que 9 das 13 extinções que ocorreram ou que estão registadas nesses depósitos, conseguimos extrair essa informação, ocorreram após a colonização humana. Uma espécie que era a maior que existia em Porto Santo, que é a Pseudocampylea loi, foi extinta no século passado. O último registro foi feito no século passado no ilhéu de Sina, na década de 20. Era uma espécie realmente grande, se tivermos em conta o tamanho geral normal dos moluscos terrestres, que podem ir entre os 2 milímetros até geralmente os 25 milímetros, mas esta era uma espécie muito maior do que isso. Esta espécie foi utilizada como alimento pelos morgãos e que levou à sua extinção. A Reserva da Biosfera quer encontrar algo singular e algo único das ilhas e dos locais. A fauna de caracóis de Porto Santo é um desses aspectos e importa conservá-los no futuro.